Olá, meus caros, série Natal, vamos dar prosseguimento. Nessa oportunidade, nós vamos falar acerca do Papai Noel, do presépio e de alguns enfeites natalinos. Já vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que esse estudo, essa reflexão não visa acabar com o Natal ou atacar a fé católica dos religiosos, mas sim trazer à baila realmente alguns fatos verídicos e que demonstram, obviamente, que esse costume, que essa cultura, tradição de proceder o Natal não é bíblica, não é do Evangelho, porque, como já dissemos na última edição, o próprio Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, nem se tem como precisar exatamente o dia, o mês e o ano que Cristo nasceu, quanto mais dizer que foi no dia 25 de dezembro. E mostramos que, obviamente, tem ali a alusão ao paganismo, aos deuses, a Semírides, a Nimrod e Tammuz. Bom, sem mais delongas, vamos à temática. Vamos aos assuntos aqui nessa segunda edição. Falar de Papai Noel. O Papai Noel, ele surgiu em 280 depois de Cristo, ou, de acordo com alguns outros historiadores, até numa data a posteriori. Trata-se de Nicolau, que depois virou um santo, um papa, me parece, da Igreja Católica. Até tem aquela questão do exame do Papa Nicolau, que muitos podem, ou aliás, muitos fazem menção a esse Nicolau, a questão do toque, do exame de mama, né? O Papa Nicolau, até porque, de fato, Nicolau era uma pessoa muito dada com as pessoas, dada com crianças, ajudava os pobres, os necessitados, então, de fato, ficou conhecido por conta desses gestos, tá? Ele ajudava, como já disse, os necessitados, deixando saquinhos de dinheiros ou moedas enviando pelas chaminés das casas, enfim. Segundo a crença católica ou até a lenda católica, ele era uma pessoa muito boa e teria subido aos céus, e lá o anjo disse: olha, você não pode ser santo, volta. E ao voltar, ele começou a ajudar as crianças. Depois o anjo disse: agora você pode ir para os céus, né? Porque de fato você está ajudando as crianças. Então ele disse: não, eu quero presenteá-las no dia 25 de dezembro até o fim. E foi assim que criou-se essa figura do Papa Nicolau e posteriori, ou a posteriori, o Papai Noel, que surge desse sujeito, tá? A partir dele. Está obviamente atrelada essa figura do Papai Noel ao bom velhinho, a pessoa que ajuda o próximo, e muitos padres chegam até realmente ser contra, porque está substituindo o próprio Cristo do Natal, né? Porque virou até mesmo algo de comércio, e muito, né? Diga-se de passagem, algo que configura secular. Então saiu, né, da simples pessoa, depois da beatificação do mesmo, para algo que ganhou proporções totalmente, segundo a própria Igreja Católica, herético, tá? E São Nicolau, obviamente, costumava exatamente colocar ele como figura na Alemanha, tá? Ao ponto de fato, ele ter mais destaque, se espalhar pelo mundo inteiro. O Papai Noel e a figura a pessoa do Nicolau. No Brasil, nós chamamos Papai Noel. Nos Estados Unidos é Santa Claus. Em Portugal, Pai Natal. Veja bem que Portugal é muito mais perverso, porque é o Pai Natal. Não é nem Papai Noel, é o Pai do Natal, dá para entender assim. Também o Papai Noel pode ser considerado, assim como a Igreja Católica fala, alguém que substitui Cristo, né, do Natal, para os cristãos verdadeiros, genuínos, à luz do Evangelho, como uma figura que venha, de fato, ser mais do que o próprio Deus. E poderia até se configurar
a figura do próprio inimigo, Satanás, porque de fato ele tem a onipresença, a onipotência e a onipresença, porque ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares, de acordo com a lenda, né? E isso para uma criança seria totalmente pernicioso. Um pai contar para a criança: ó, o Papai Noel deu presentinho, olha, o Papai Noel fez isso, fez aquilo, não é? Primeiro que trata-se de uma mentira, ainda que seja uma brincadeira. Terceiro, vai fazer a criança associar a figura do Papai Noel à própria figura de Deus, ou de Jesus, de uma pessoa boa, como fosse Jesus. Isso não se deve, né? E Provérbios, Salomão chega a nos dizer que os pais devem educar as suas crianças de fato no caminho do Senhor, para que quando chegar à fase adulta elas não venham se desviar, tá? Outro dado a ser falado também acerca do Papai Noel é que a própria sua vestimenta foi mudada. Quando surgiu esse ícone, vamos dizer assim, a roupa dele era de inverno com cor marrom e verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem, a roupa de cores vermelhas e branca. E depois dele ter apresentado a uma revista, a Coca-Cola, em 1931, fez uma publicidade e colocando então da forma como esse figurino fez o Papai Noel. E aí popularizou bastante o Papai Noel, né? Você dificilmente vai dizer: ah, o Papai Noel azul. Isso não é Papai Noel, não. O Papai Noel é, as pessoas vão dizer, né, vermelho e branco, né, que é aquele cinto preto e tal. Então isso é um pouquinho da história do Papai Noel, tá? Agora a gente vai falar acerca do presépio. Eu falei da história, mas também fiz algumas refutações ou alguns comentários acerca, né? Do presépio também vai ser a mesma coisa. O presépio, há algumas coisas interessantes a gente meditar. É a única, talvez, da simbologia do Natal que tem uma pincelada do Evangelho, apesar que você vai perceber bem que há, de fato, uma divergência. Eu vou citar. Porque no presépio nós temos o menino Jesus, né? Nós temos a manjedoura, nós temos a Maria, José, nós temos também os magos, que a Igreja Católica chega a dizer que é três, e já é um erro, porque não é três, não tem evidência na Bíblia que sejam três. No presépio nós temos também animais, vaca, burros e ovelhas, né? Então, os dois pontos errados. O primeiro é esse que eu já disse, que não existe três magos, é apenas um. O segundo ponto é que os magos não presentearam Jesus na manjedoura, mas presentearam logo após que ele nasceu em sua casa. Você vai perceber isso lá em Lucas 2, parece que 11 ou 17. Eu vou deixar aí para vocês. Então já esses dois equívocos. Um terceiro equívoco do presépio também é, de fato, dar valor à própria vida de Cristo, o próprio nascimento de Cristo. Coisa essa que a própria igreja primitiva não fazia no seu início. Por que a igreja primitiva não fazia um presépio, seja um presépio vivo, seja um presépio de simbolismo, para cultuar o nascimento de Jesus? Por quê? Obviamente que isso era secundário ou até descartado, pois para a igreja primitiva o que importava era de fato a ressurreição de Cristo. No presépio nós temos na realidade, como já até de uma pincelada na primeira edição do especial Natal, de Semíramis e de Tamuz. Semíramis, a rainha dos céus, ou Astarote, que é falado até mesmo na Bíblia. E o menino Jesus, Tamuz. Como eu já disse, realmente o Natal está cheio de paganismo. E essa, de fato, é uma delas, ou esse presépio, essa representação é uma delas. Olha que interessante isso, né? Você pensa que, eu estou fazendo
aqui de fato algo para o Senhor. Eu estou cultuando, estou fazendo a representação do presépio. Jesus menino, Jesus nasceu. Na realidade você está adorando o Deus Sol, que é Tamuz, e a Rainha dos Céus, que é então Maria. Porque Maria nunca foi mãe de Deus. Se Maria fosse mãe de Deus, ela tinha que surgir lá quando Jesus estava, quando criaram o mundo. Façamos o homem a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Cadê Maria? Maria não estava lá. Jesus, assim como teve mãe na terra, mas não teve mãe no céu, ele teve pai ou tem pai no céu e não na terra, porque ele foi fruto do Espírito Santo. Quando você em Deus deposita sua fé,